Thank you, choir. Thank you so much, choir. And thank you, President Nelson, for Obrigado, this coro. Obrigado, presidente Nelson, por esta conferência grandiosa e maravilhosa. Esperamos ansiosamente por ouvir suas palavras ainda hoje. Poucos dias antes de dar sua vida por nós, Jesus Cristo estava no templo em Jerusalém, observando as pessoas fazerem doações ao tesouro do templo. Muitos ricos lançavam muito, porém uma pobre viúva apareceu e lançou 2 pequenas moedas. Era uma quantia tão pequena que não valeria a pena registrá-la. Entretanto, essa doação aparentemente insignificante chamou a atenção do Salvador. Na verdade, ela o impressionou tão profundamente que ele, chamando os seus discípulos, disse-lhes: "Em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro. Porque todos ali lançaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento." Com esse simples comentário, o Salvador nos ensinou como as ofertas são mensuradas em seu reino, de uma maneira muito diferente da forma que normalmente mensuramos as coisas. Para o Senhor, o valor da doação não foi mensurado pelo efeito que teve no tesouro, mas pelo efeito que teve no coração da doadora. Ao enaltecer essa viúva fiel, o Salvador nos deu um padrão para mensurarmos nosso discipulado em todas as suas muitas manifestações. Jesus ensinou que nossa oferta pode ser grande ou pequena, mas, de qualquer modo, precisamos ofertar sinceramente tudo o que temos. Esse princípio é encontrado na súplica do profeta Amaleque, no livro de Mórmon. Venham a Cristo, que é o Santo de Israel, e participem de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a Ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva. Porém, como isso é possível? Para muitos de nós, tal padrão de comprometimento de toda a alma parece fora de alcance. Já temos que lidar com tantas coisas. Como podemos equilibrar as muitas exigências da vida com o nosso desejo de ofertar toda a nossa alma ao Senhor? Talvez nosso desafio seja que pensemos que o equilíbrio significa dividir nosso tempo igualmente entre interesses conflitantes. Visto dessa maneira, nosso comprometimento com Jesus Cristo seria uma das muitas coisas que precisamos encaixar em nossa agenda ocupada. Mas talvez haja outra maneira de olhar para isso. Minha esposa Harriet e eu adoramos andar de bicicleta juntos. É uma maneira maravilhosa de nos exercitarmos enquanto passamos tempo juntos. Ao pedalarmos, e se eu não estiver muito sem fôlego, apreciamos o belo mundo ao nosso redor e até mesmo temos conversas agradáveis. Raramente temos que prestar muita atenção em como equilibrar nossa bicicleta. Já andamos de bicicleta o suficiente para não pensarmos mais no equilíbrio. Ele se tornou natural para nós. Porém, sempre que observo alguém aprendendo a andar de bicicleta pela primeira vez, lembro que não é fácil se equilibrar naquelas 2 rodas estreitas. É algo que leva tempo, exige prática. É preciso ter paciência. Até cair 1 ou 2 vezes faz parte do processo. Acima de tudo, aqueles que conseguem se equilibrar em uma bicicleta aprendem estas dicas importantes. Não olhe para seus pés, olhe para a frente. Mantenha os olhos fitos no caminho adiante, concentre-se em seu destino e continue pedalando. Manter o equilíbrio se resume a seguir em frente. Princípios semelhantes se aplicam ao buscarmos encontrar equilíbrio em nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Distribuir o tempo e a energia entre as muitas tarefas importantes varia de pessoa para pessoa e de uma época da vida para outra.
Entretanto, nosso objetivo comum e abrangente é seguir o caminho de nosso Mestre, Jesus Cristo, e retornar à presença de nosso amado Pai Celestial. Esse objetivo deve permanecer constante e consistente, independentemente de quem sejamos e do que esteja acontecendo em nossa vida. Bem, para os ciclistas ávidos, comparar o discipulado a andar de bicicleta pode ser uma analogia útil. Mas se vocês não são ciclistas, não se preocupem. Tenho outra analogia com a qual certamente qualquer homem, mulher e criança poderá se identificar. Como a maioria das coisas na vida, o discipulado também pode ser comparado a pilotar um avião. Já pararam para pensar quão incrível é o fato de que um enorme avião realmente pode sair do solo e voar? O que faz com que essa máquina voadora suba ao céu de maneira sofisticada e cruze oceanos e continentes? Em termos simples, uma aeronave voa apenas quando o ar se move sob suas asas. Esse movimento cria diferenças na pressão atmosférica que dá sustentação ao avião. Como pode haver quantidade suficiente de ar nas asas para criar a sustentação? A resposta é gerar empuxo. O avião não ganha altitude se estiver parado no pátio. Mesmo com fortes ventos, a sustentação suficiente não é criada se o avião estiver seguindo em frente, com um empuxo suficiente para combater as forças que o detêm. Tal como o impulso para frente mantém uma bicicleta equilibrada e reta, seguir em frente ajuda uma aeronave a vencer a força da gravidade e a força de arrasto. O que isso significa para nós como discípulos de Jesus Cristo? Significa que se quisermos encontrar equilíbrio na vida e se quisermos que o Salvador nos leve em direção ao céu, nosso comprometimento com Ele e com seu Evangelho não pode ser casual ou ocasional. Tal como a viúva em Jerusalém, devemos ofertar a Ele toda a nossa alma. Talvez nossa oferta seja pequena, mas deve ser feita de coração e alma. Ser um discípulo de Jesus Cristo não é apenas uma das muitas coisas que fazemos. O Salvador é o poder motivador por trás de tudo o que fazemos. Ele não é uma parada para descanso em nossa jornada. Ele não é um atalho deslumbrante ou mesmo um grande monumento. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Esse é o caminho e nosso destino final. Alcançamos equilíbrio e sustentação ao prosseguirmos com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. E as muitas tarefas e responsabilidades que tornam nossa vida tão ocupada, passar tempo com entes queridos, estudar ou se preparar para trabalhar, ganhar um sustento, cuidar da família, servir na comunidade. Como podemos equilibrar tudo isso? O Salvador nos assegura, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua retidão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porém, isso não quer dizer que seja fácil. Exige sacrifício e consagração. Exige que abandonemos algumas coisas e desenvolvamos outras. O sacrifício e a consagração são duas leis celestiais que no templo sagrado fazemos convênio de obedecer. Essas duas leis são semelhantes, mas não são iguais. Sacrificar significa dar algo em lugar de alguma coisa mais valiosa.
No passado, o povo de Deus sacrificava as primícias de seus rebanhos, em homenagem ao Messias que viria ao mundo. Ao longo da história, santos fiéis sacrificaram desejos pessoais, conforto e até mesmo sua vida pelo Salvador. Todos temos coisas grandes e pequenas que precisamos sacrificar, a fim de seguirmos a Jesus Cristo de forma mais plena. Nossos sacrifícios demonstram o que verdadeiramente valorizamos. Os sacrifícios são sagrados e honrados pelo Senhor. A consagração é diferente do sacrifício em pelo menos uma maneira importante. Quando consagramos algo, não deixamos que seja consumida pelo altar. Pelo contrário, colocamos em uso, no serviço do Senhor. Dedicamos isso a Ele e a seus propósitos sagrados. Recebemos os talentos que o Senhor nos deu e buscamos multiplicá-los para que se tornem ainda mais úteis na edificação do reino de Deus. Será exigido de poucos de nós que sacrifiquemos nossa vida pelo Salvador. Entretanto, todos somos convidados a consagrar nossa vida a Ele. Ao procurarmos purificar nossa vida e buscar a Cristo em cada pensamento, tudo começa a se alinhar. A vida não parece mais uma longa lista de esforços distintos com um equilíbrio tênue. Com o tempo, tudo se torna uma obra, uma alegria, um propósito sagrado. É o trabalho de amar e servir a Deus, é amar e servir aos filhos de Deus. Nós nos sentimos sobrecarregados ao olharmos para a vida e vermos as centenas de afazeres. Quando vemos apenas uma coisa, amar e servir a Deus e a seus filhos, de centenas de maneiras diferentes, podemos trabalhar nessas coisas com alegria. É assim que ofertamos toda a nossa alma, ao sacrificarmos qualquer coisa que nos detenha e ao consagrarmos o restante ao Senhor e a seus propósitos. Haverá momentos em que vocês desejarão poder fazer mais, queridos irmãos e irmãs. Seu amado Pai Celestial conhece seu coração. Ele sabe que vocês não conseguem fazer tudo o que seu coração deseja que vocês façam. Porém, vocês podem amar e servir a Deus, podem fazer seu melhor e guardar seus mandamentos. Vocês podem amar e servir aos filhos dele. Seus esforços estão purificando seu coração e os preparando para um futuro glorioso. É isso que a viúva no tesouro do templo parecia entender. Ela certamente sabia que sua oferta não mudaria as fortunas de Israel, mas poderia mudá-la e abençoá-la, porque apesar de ser pouco, era tudo o que tinha. Então, meus queridos amigos e amados discípulos de Jesus Cristo, que não nos cansemos de fazer o bem, porque estamos lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Presto testemunho de que isso é verdade. Também testifico que Jesus Cristo é nosso Mestre, nosso Redentor e nosso único caminho de volta a nosso amado Pai Celestial. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.